Mas, Renata, me fala uma coisa. A ata notarial, o juiz pode obrigar a parte a produzir a prova por meio da ata notarial para ter valor probandi? Meu amigo, em que pese eu adorar lavrar a ata notarial, eu penso que não. Opa, olha só, mas você vai explicar com mais detalhes aqui neste episódio do nosso Adnocast. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Sim, estamos aqui em mais um episódio do meu, do seu, do nosso Adnocast, o podcast da Adnotari. Sempre deixo aquele recadinho de início. Siga-nos nas nossas redes sociais, lá no Instagram, @Adnotari. Também, olha só, perdeu os episódios anteriores? Corre lá no canal do YouTube, veja todos os episódios incríveis do nosso Adnocast. E é claro, você ainda não é associado, ainda não é associada. Não, peraí. Tá pensando o quê? Corre lá em www.adnotari.org.br e faça já a sua associação. Núcleos temáticos, debates incríveis em reuniões exclusivas para associados, material exclusivo, cursos com desconto para associados, o grupo do WhatsApp, que é fantástico para dúvidas, sugestões, uma comunidade, uma verdadeira família da Adnotari. E ó, se você está curtindo esses nossos episódios do Adnocast, curta, compartilhe, comente, porque a sua opinião também é muito importante. E olha só esse episódio, mais um episódio especial com a doutora Renata Padilha. Tudo bem, Renata? Tudo bem, Jorge, muito obrigada. Maravilha. Olha, já tivemos o episódio da semana. Aliás, se você não viu o episódio que nós fizemos com a Renata Padilha semana passada, corre lá, imperdível. Olha, uma pessoa maravilhosa, uma história de vida incrível que ela contou, com vários detalhes olha, maravilhosa. Ela é professora, ela é mestre, está fazendo doutorado agora, ela já foi advogada, já foi juíza federal, agora é tabeliã do 1º de notas de São Paulo, da capital aqui. É uma mulher incrível, inteligente, que trata de forma muito humana. E eu queria começar esse episódio, Renata, falando para você o seguinte: como que é fazer um doutorado? Como que está sendo para você essa experiência? Meu amigo, a atividade acadêmica me persegue, faz parte de mim desde que eu tenho 22 anos de idade. Então, eu amo dar aula, eu amo estudar, apesar dos meus filhos falarem assim: mamãe, só você no mundo gosta de estudar, ninguém mais. Minha filha fala a mesma coisa. Princesa Sofia, beijo, princesa, ela fala a mesma coisa para mim. Então, beijo para a Bárbara e para o Samuel também. Então, o estudo sempre foi, como a gente conversou, né, no outro episódio, o estudo sempre foi muito relevante na minha vida para a construção daquilo que eu desejei para mim, para a realização dos meus sonhos. Então, estudar faz parte do meu modus operandi. É como escovar os dentes, é como treinar. Eu estudo religiosamente todos os dias. O doutorado requer muita dedicação, muito estudo específico, aprofundado, muitos trabalhos para apresentar, muitos artigos para publicar, mas como, né, a mulher multitarefas, eu venho cumprindo com as minhas atribuições e agora eu estou terminando os créditos e vou começar a escrever. E já tem a tese já pensada? Olha, tem mais ou menos o que eu quero falar, mas ainda não convenci o orientador. É que é uma tarefa árdua, né? Exatamente, mas o ideal, né, no mundo ideal, é que eu já estivesse em fase de orientação acumulando com os créditos, mas diante da minha realidade, isso não foi possível, eu não consigo fazer tudo, então tem sido muito desgastante, porque requer minha dedicação, mas muito prazeroso também, né, porque eu gosto de estudar, adoro os debates, é um aprofundamento em direito civil, os meus mestrados foram em direito constitucional e direito internacional. Que você tem um livro também, tem um livro que de direito constitucional. A natureza e os efeitos da inconstitucionalidade. É isso. Né? E entre outros, você tem outras obras também? O ano passado eu publiquei pela editora Ridiel 2 obras.
Mas são preparatórias para o concurso público. Que legal, também para o importante. Pro Extrajudicial de São Paulo e o Código Nacional de Normas. Maravilha. Então, assim, tem sido bem gratificante, muito esforço, mas estou conseguindo, estou na metade. Sim. Quando eu fiz o meu doutorado, eu tive uma percepção de que só sei que nada sei. Exato. Né? Uma machadada na cabeça que todo abriu dia, assim. E assim, eu fiz na PUC, e aí eu olhava para quem estava na sala, tive aula com Nelson Neri, com Sérgio Shimura, né? Assim, sumidade, Patrícia Prisol, que foi a minha orientadora, Olha. Tanto no mestrado como no doutorado. E assim, eu percebia que, eu não sei nada. Nada, é isso. E assim, é um mundo que se abre, exato. Né? Que a gente consegue, eu acho que você talvez também tenha essa percepção, apesar de ser teórico, muito estratosférico, vamos chamar assim, a gente consegue também absorver isso para a prática, né? A gente aprende a pensar, né? O mestrado já é um divisor de águas, e aí quando você chega no doutorado, os professores quebram suas pernas, né? Sim, total. Totalmente. Então, você aprende a construir, aprende a pensar, aprende a questionar. É o lugar onde eu me sinto mais burra na vida, no doutorado. Eu tinha essa percepção também. E o doutorado é legal porque ele te obriga a inovar. Exato. Né? Então, você tá definindo o tema da tese. Eu nem me sinto confortável. E assim, eu tive até a sorte de, como eu estava estava na vacatio legis do Código de Processo Civil de 2015, então eu aproveitei o gancho para tratar de temas relacionados. Eu fiz em direito do consumidor, né, que é a minha área acadêmica de formação. Mas eu acho que é interessante porque você inova de um ponto e há uma contribuição para a sociedade, né? Porque você pensa antes com tudo que você já tem de experiência e tal, então você consegue antever outras realidades e soluções, né? Eu acho que, já tô curioso para ler tua tese. Ganhei agora mais uma preocupação para a semana. Que é isso. Sábado, dia 26, no final do mês de abril, que eu vou fazer a última prova. A gente tem prova. Tem. Não, prova, trabalho. É uma monografia por semestre, por crédito, apresentação, né? publicar artigo. Então, é muito trabalhoso mesmo. Mas é muito gratificante. É o lugar onde eu me sinto mais burra, lá nas aulas de doutorado. Essa percepção acho que é de todos, viu? Todos que fazem, porque realmente é um mundo diferente mesmo. Muito, né? E aí, o tema desse nosso episódio é ata notarial. Que delícia. E assim, eu acho que quando a gente pensa na atividade extrajudicial, muitas coisas são novas, como a gente viu, a gente falou da resolução no episódio passado sobre inventário extrajudicial, um monte de novidades e tal, e a aplicabilidade ela também está sendo construída né, ao longo do tempo. Né? E assim, qual que é a importância dessa atividade notarial por meio da ata notarial, principalmente, mas não só, para certificação de fatos? Sensacional. Porque é uma coisa assim, totalmente assim, diversa do que a gente pensa realmente da atividade notarial, né? É muito bacana isso, porque a gente parte para a essência do extra. A essência do extra é a sua força probante, associada, né, à sua publicidade. Então, quando vem o tabelião no exercício dessa sua fé pública e atesta um determinado ato, isso ganha uma força muito grande. Como a gente conversava, não é absoluto, porque no direito o poder judiciário, né, evidentemente, tem o poder de desconstituir, mas é uma força muito grande de prova o instrumento público. Tanto é assim que o Código de Processo Civil, no artigo 384, ele trata que o instrumento público fará prova plena. Olha a força, olha o tamanho disso, que o instrumento público fará prova plena. E o instrumento público produzido por um tabelião, na maioria. Investido.
Eu acho que o ponto que você tocou é importante, que é a fé pública. A fé E aí eu queria pública. até que você trouxesse a sua definição de fé pública dentro da atividade notarial. A fé pública notarial é o poder, a força que o tabelião dá àquilo que ele declara como acontecido. Então, quando o tabelião diz: este ato foi praticado na minha frente e as partes disseram isso que ele falou é verdade. Parece, né, muito com o que o juiz diz, o que é, e depois o trânsito em julgado, né? Então, o juiz diz aquilo é isso, o tabelião tem essa força probante em relação à manifestação das partes. Isso é muito relevante. Quando a gente fala especificamente da ata notarial, ela não é um instrumento novo, ela é um instrumento que está há muito tempo no tabelionato. A gente é que não conhece. Será que o Código de Processo Civil de 2015, que está completando agora 10 anos, ele trouxe uma relevância, ele assim, mostrou, ó, pessoal, tem aqui, ó. Exato. Vocês não usam por quê? Por quê? E eu passei, como você sabe, quase 2 décadas no Poder Judiciário e eu nunca vi uma ata notarial durante as 2 décadas que eu fiquei lá. Quer dizer, eu não vi. Não eu não vi. Usam. O Código de Processo, ele traz esse destaque e ele caminha nessa aproximação. Lembra que a gente ficou no outro episódio super falando, eu vou repetir, me desculpem. O tabelião e os advogados trabalham de mãos dadas. Nós somos elos de uma mesma corrente. Então, tem o seu tabelião de estimação. O seu não é o tabelião do coração. Você tem que ter o seu tabelião do seu coração, que vai te atender, que vai falar com você, que vai te ajudar a pensar nas soluções. Então, quando a ata notarial é um instrumento muito forte para a atuação do judiciário. Quando o tabelião diz, por exemplo, vou te dar um exemplo de uma ata notarial que nós fizemos e que foi utilizada na Justiça do Trabalho. Essa ata notarial, o trabalhador, o empregado, ele de dentro do estabelecimento, ele enviou um vídeo pornográfico dele, autoral. Autoral, Autoral, ele foi o principal agente. Oh, meu Deus. Me desculpem, eu riso. Não, mas é o fato da vida. Né? Um vídeo bem curioso e com a logo do estabelecimento aparecendo, enviou para alguns amigos. Uma publicidade, né? Pornográfica, né? Para os amigos no Instagram. Então, assim, alguns amigos íntimos, né? Mas isso daí viraliza, né? Não, o que aconteceu? Os próprios amigos íntimos, né? A gente não se sabe quem, evidentemente, né? Qual a relação, enviaram para os empregadores. Olha o que está acontecendo dentro do seu estabelecimento. Quer dizer, e dali vem toda uma questão de chantagem. Até que ponto o proprietário, empregador, não achou que aquele sujeito poderia, de alguma forma, estar ali dizendo, olha, se você não me der alguma coisa, olha a força que eu tenho de soltar isso aqui nas mídias, né, um grupo empresarial importante aqui em São Paulo. Então, observa, quando então o tabelião, e essa ata fui eu mesma que fiz, porque eu peguei o celular, verifiquei, baixei o vídeo, enquanto eu estava analisando o celular, a pessoa foi no Instagram e apagou o vídeo. E no Instagram não fica o registro como no WhatsApp, que fica o registro a mensagem que foi apagada. Não fica. Então eu atestei no momento em que eu estava Você estava vendo o vídeo e ele foi apagado.
observa, como é que o juiz poderia fazer essa prova? Impossível. Impossível, o fato não vai se repetir. Não, agendou a audiência, entrou a ação, já pagou o vídeo. Acabou. Né? O elemento surpresa, eu vou falar elemento surpresa aqui, porque se a pessoa soubesse que ia ser feita uma ata notarial no dia tal, tudo, ela teria se antecipado. Exato, né, exatamente. E ali a coincidência foi enorme, porque eu, não era um preposto, era eu. E, inclusive, eu prestei esse atendimento a essa cliente num sábado, de um feriado prolongado. Então, observa que o tabelião, essa atividade do tabelião é fundamental. Jamais o juiz conseguiria fazer essa prova. E aí, isso auxilia o quê? A se chegar à verdade, a se chegar à solução justa e correta. Então, a força probante dos atos notariais é fundamental para a atuação dos advogados e dos juízes. Sim. Deixa eu aproveitar, vou pegar o gancho dessa história e te fazer uma pergunta ainda relacionada à fé pública aqui. Tá. Porque eu tive um bate-papo aqui no Adinocast com o Kiko Naga. Né? Um abraço! O cara também, pô, né? Fantástico. E a gente tava falando sobre fé. É meu colega no doutorado. A gente estuda juntos. A gente estuda juntos. Não, ele é uma pessoa incrível também, tudo. A gente estava conversando, até eu tinha feito um papo acadêmico com ele, porque como eu sou leiloeiro, ele falou da fé pública do leiloeiro, e a gente estava conversando e tal, até com relação, agora a ata de arrematação da hipoteca, né, da execução hipotecária extrajudicial, na minha forma de ver desnecessária, porque se eu tenho fé pública, por que o outro vai, né, tem que passar para outro que tem também fé pública? Mas não é essa a pergunta. Senão a gente vai brigar. Não. A gente vai brigar? Para com, né? E até porque aí a norma está do seu lado, né? A lei está do seu lado nesse caso, né? Eu sou voto vencido aqui. Mas ele trouxe uma questão interessante que é: a fé pública é do tabelião, não é do preposto. Não é isso? Então, quando você falou assim, olha, fui eu mesma que atestei e a sua fé pública está lá, o preposto, ele não tem a mesma fé, ele não tem fé pública para realmente ter essa consagração da ata notarial, né? Mas o que acontece? E aí eu vou discordar. E é isso que é interessante, eu quero entender justamente essa parte. A Constituição determina que o tabelião será auxiliado por prepostos na sua atividade contratados via CLT. É impossível que o tabelião no Brasil, existem outros países em que é o tabelião pessoalmente que pratica todos os atos. No Brasil não é esse modelo. E não é o que a Constituição diz. A Constituição diz que será auxiliado por prepostos. Então, e aí vocês vão me desculpar, eu sempre comparo com o judicial. Nós, do Extra, somos serviços auxiliares ao Poder Judiciário. E como eu fui juíza por quase 2 décadas, não tem como. Então, por exemplo... Você conhece por dentro os dois, né? Exato, graças a Deus. Então, por exemplo, o juiz faz as audiências. Ato privativo do juiz. Agora, o juiz não tem como praticar todos os atos que estão dentro do processo. Por isso que o próprio Código de Processo Civil traz os atos ordinatórios. Aqueles atos que podem ser delegados. Sim. Então, até irrecorríveis, né? Exatamente. E mais, não é o juiz que que prolata a sentença. Quem profere é o assessor que faz a minuta. Não, meu amigo. Não. É o juiz, quem assinou fui eu. Então, a sentença é minha, mas a minuta pode ser o auxiliada, exatamente, preparada. É igual você achar que no escritório de advocacia
todos os atos do advogado foi o advogado que não tem Que como. assinou lá a petição do certificado digital. Não tem como. A gente precisa... O volume, né? Exatamente, a gente precisa de pessoas ajudando. Então, todos os meus escreventes podem lavrar ato notarial? Não. Eu tenho portarias internas especificando aqueles escreventes que podem lavrar ato notarial. Determinadas atas. Né? Setorizado. Setorizado, sim. Então, qual é o único ato que o tabelião não pode delegar, exceto para o tabelião substituto parágrafo 5º? O testamento. Porque a lei diz isso. Agora, fora isso, os escreventes são imbuídos desse poder para eles poderem lavrar de acordo com a minha determinação. Porque no final, quem vai responder sou eu. Sim, é o teu nome que está lá. Exatamente. Né? Mas nenhum ato sai sem a subscrição ou minha ou de, pelo menos, um dos meus tabeliães substitutos do parágrafo 4º. Está na lei, né? Então, eu peço vênia... Ousa discordar. Para discordar. Não, mas é importante porque realmente é uma atividade privativa, né? Uhum. Você direciona para a pessoa física do tabelião. Isso, né? Exatamente. E eu comparo isso com a minha, porque... Eu, leiloeiro, atuo como pessoa física. Isso. Eu posso ter auxiliar, eu posso contratar uma empresa que vá me fornecer o serviço de leilão eletrônico, né? A plataforma, mas quem atua é o leiloeiro. É você no seu CPF. Eu sou o leiloeiro. Exatamente. É o CPF que responde. Exatamente. Né? Só que a Constituição me permite a delegação para os meus tabeliães substitutos, que podem subscrever, não vem o escrevente e vem meu tabelião substituto. Senão você nem estaria aqui conversando com a gente. Não estaria, amigo. Não estaria, né? não estaria. Verdade. Pô, ainda bem que tem, né? Ainda bem que tem. Porque tá todo mundo lá, graças a Deus, subscrevendo. Senão não tem dinheiro para pagar o salário de todo mundo. Verdade. Não, e assim, você até no episódio anterior, você disse assim, olha, você há um ano reabriu, melhor dizendo, né, o primeiro de notas. Isso. Né, que estava estava fechado, tal. Quando você passou no concurso, você preferiu pegar do zero. Isso. Tudo, sem computador, sem sede, nada. sem funcionário, só com sem livro. nada. Só com os livros. Caixas de livros. Só várias caixas com muito pó, provavelmente. Amigo, 284 anos de história. Que maravilha. Que coisa linda. E sabe o que eu acho que é interessante? Não sei se... É claro que há um ano só é pouco tempo, né? Mas eu acho que legal esse trabalho você também vai ser uma historiadora. Ai, naturalmente. Tô querendo. Eu acho que assim, pegar... eu lembro de uma vez, eu fui pegar uma certidão atualizada da minha certidão de nascimento, há algum tempo atrás. E eu fui lá no cartório do Brás, fui lá, pegar, e a pessoa, é um cartório pequenininho, ela abriu o livro na minha frente. Ai, que legal. Aí eu falei assim, eu falei, meu amigo... Deixa eu ver. Não, eu preciso ver isso. Estava escrito à mão. Não vou nem falar o ano que foi isso, mas estava escrito à mão lá tal. E eu falei, olha, eu sou professor também, posso tirar uma foto? Aí até me permitiu tal. Tudo. Porque eu falei, é histórico isso. Claro, para mim tem um valor, mas você deve ter realmente atos notariais lá promovidos, né? A primeira ata do que foi. Meu amigo. Né? Eu tô fugindo um pouquinho aqui do assunto. Eu tô adorando. Porque assim, eu acho que é tão intrigante essa parte, é tão interessante, melhor dizendo, essa parte, né? Do que aconteceu lá quando foi, porque foi o primeiro tabelionato de São Paulo. Foi o primeiro cartório. E aí é o segundo do Brasil, que você estava me falando. O segundo do Brasil. A gente tem 284 anos de história. O primeiro tabelionato, o primeiro cartório de São Paulo, então não era tabelionato, não tinha divisão. Era o primeiro cartório. Tudo acontecia ali. Então, eu tenho escrituras, e aí você vai falar assim, Renata, e essa questão da história, né?
Olha uma coisa que eu vou te contar, que eu ainda não escrevi sobre isso. Leonardo, nós temos que sentar e escrever. Aqui vai o recado para você. Há 1 ano a gente está adiando isso. Anota aí já. O que aconteceu? Leonardo é meu substituto. Estava no cartório, logo bem no início, e a minha preposta veio e falou assim: doutora, estão pedindo uma certidão de um contrato de casamento. Aí eu falei... Contrato de casamento. Contrato de casamento. Foi feito um contrato entre os cônjuges. Aí eu parei. Lembra que eu te falei que você me fez uma pergunta aqui no intervalo? Eu falei, me dá um tempo para eu estudar. Eu sou muito sincera, né? Quando eu não domino um determinado assunto. Aí eu parei e falei assim, Ana, não existe. Não existe. Porque antes do casamento civil, era o casamento religioso. Depois, então você tinha um casamento religioso, república, casamento civil, depois o reconhecimento dos efeitos do casamento religioso para fins civis, depois agora união estável, não existe isso, Ana. Aí ela falou, mas estou insistindo. Eu falei, então procura. Vamos ver. Então procura. Achou. Eu falei, meu Deus, o que é? Que negócio, qual a base negócio jurídico é esse que eu li tanto, estudei tanto, eu não tenho escrito em lugar nenhum. Por isso que eu tenho que escrever, Leonardo. Pergunta de concurso, hein? Pergunta para concurso. Só tem no primeiro cartório isso. Aí, passou mais um tempo. Doutora, tem um historiador no balcão querendo falar com a senhora. Desci. O que eu descobri? E aí, por conta disso, vai aqui o meu abraço especial para a Associação de Empreendedores do Brooklyn. O que aconteceu? O primeiro cartório foi fundamental no procedimento de migração das famílias de origem, de língua alemã, que esse ano comemora 200 anos de imigração. 2024 comemorou 200 anos de imigração. O que aconteceu? Essas famílias de língua alemã vieram para o Brasil. A religião oficial do Brasil era católica e eles luteranos. Não havia reconhecimento jurídico no Brasil da força das relações conjugais estabelecidas entre eles. E eles não podiam casar na Igreja Católica porque não eram católicos. Como é que essa questão foi resolvida? No primeiro cartório. Com contrato. Foram feitos contratos de casamento no primeiro cartório de São Paulo para fins de regularização dessas relações familiares dos povos de línguas alemã. Que legal! De língua alemã. Rapaz, e aí graças a isso, na festa que tem, a festa tradicional, um evento cultural patrocinado pelo poder público e pelos iniciativa privada, o evento cultural que ocorre no Brooklyn, que é a Mayfest, agora em maio, e a Brooklyn Fest, em outubro, que é festa alemã. Da coletividade. É um evento sensacional. São 2 finais de semana, evento cultural, o maior evento cultural de São Paulo. É uma coisa incrível, muito bacana. E aí o primeiro cartório. E olha a coincidência. Quando eu tirei o primeiro cartório do centro e levei para o Brooklyn, na rua onde ocorre o evento cultural. Coincidência, mas você nem sabia. Não sabia, eu aprendi. Eu aprendi, e aí nós agora, o primeiro cartório faz parte desse evento cultural, nós levamos as escrituras para mostrar para a população. Essas escrituras históricas ficam à disposição da população para analisarem, porque o primeiro cartório foi fundamental
para a regularização dessas relações Olha o jurídicas. extrajudicial aí, a Amigo, força. há 200 anos. Olha isso. Que coisa mais linda de ver. E aí eu tô toda arrepiada e as pessoas pensam que eu conto mentira quando eu falo que eu amo extrajudicial. Não, eu acho que é tão... Punjante, né? Não, e assim, e olha a importância social. Porque assim, você reconhece algo que na época não tinha. Era deixado de lado. De lado. E era inexistente. Ninguém escreveu sobre isso, Jorge. Não tem. Será que eu vou escrever sobre isso no doutorado, hein? Olha aí, amigo. Olha que inspiração, hein? Então, era algo assim. Qual a natureza jurídica? Aí você já faz uma ponte pro contrato de namoro. De namoro, por exemplo, né? Porque você fica pensando, qual é a natureza jurídica disso? Sim. Qual é a natureza jurídica? Não, porque assim, se a gente for pro direito, se a gente estivesse falando com alguma professora de direito de família e tal, ia falar assim, não, mas a natureza jurídica do casamento é contratual ou uma instituição, né? Mas será que não era a união estável? Será que não é o primeiro ato de união estável? É sobre isso que eu quero escrever. É uma família formada de forma contratual. É isso. Né? E não tinha, né, não havia nem previsão de nada disso. Olha que coisa fantástica. Além desses casos, historicamente, o primeiro cartório tem muitos outros atos. Por exemplo, escritura pública de emancipação de Santos Dumont. Escritura pública de instalação dos lampiões na cidade de São Paulo. Que maravilha! História. Não, é totalmente história. Bacana, não, olha, isso bacana, é interessante. bem legal. Mas, então, vamos aproveitar, voltar para a ata notarial. Sim. E, assim, há uma certa dúvida. Mas ata notarial é uma escritura? Não. O que é uma escritura pública? O que é uma ata notarial? Perfeito. Né? Porque eu acho que há um senso de dúvida com relação a isso. Maravilha. Há uma confusão, não é? Há uma confusão e a doutrina se dedica a espancar essa confusão. Na verdade, são dois institutos com natureza jurídica distinta. O tabelião sempre atesta. O tabelião, mesmo quando numa escritura pública, quando ele reconhece a prática de um ato, de um negócio jurídico, há ali uma força de atestar. Vou comparar de novo com a sentença, né? Os capítulos da sentença, toda sentença tem uma força declaratória, vamos para Pontes de Miranda, né? E no tabelionato é assim. Então, todo ato dele é de atestação. Perfeito. Em relação às escrituras públicas, há a lavratura ou a corporificação, a materialização da vontade negocial das partes. Que vai gerar os efeitos jurídicos decorrentes. Os efeitos jurídicos decorrentes. Ou, se não for negocial, o declaratório. Né? Então, e muitas vezes até os dois ao mesmo tempo. Tem a declaração das partes numa escritura de compra e venda. Tá? Voltamos lá na ideia de Pontes de Miranda, os capítulos da sentença, a força eficacial de cada um desses comandos. E assim é na escritura pública. Pode vir declarar. Eu falei, por que vocês estão na dúvida que a pessoa pode vir declarar o que ela quiser aqui, gente. Não tem problema, a gente vai recuar. A gente escreve aqui e pronto. Já a ata notarial, ela tem uma força maior de atestação do tabelião. O tabelião vai atestar, além de uma possível vontade, mas ele vai atestar a ocorrência daquilo que ele percebe. E qual é o limite disso? É um atestado de forma objetiva apenas, ou ele consegue ou pode entrar num aspecto subjetivo do que ele está presenciando ou verificando? Sensacional. Sensacional, porque agora a gente tem essas novas atas notariais, e nessas novas atas notariais, a gente rompe com uma ideia que a doutrina trazia, que era a seguinte: na ata notarial, o tabelião não exerce um juízo de valor. Só que nessas novas atas, o tabelião exercerá um juízo de valor.
além de atestar aquilo que ele percebe, ele fará um juízo de valor. Cumpriu ou não cumpriu os requisitos para a adjudicação compulsória? Reconhece-se ou não se reconhece a posse qualificada para fins de uso capião? O animus domini. Exatamente. Então, quando você diz assim, qual é a força, o tamanho e a medida da subjetividade do tabelião na lavratura da ata notarial? A subjetividade vem imbuída primeiro porque ele é um ser humano. Naturalmente. Então, a visão dele está sendo impressa lá. Exatamente. Né? Ele vai dizer o que ele viu, o que ele ouviu, o que ele sentiu. E observa que eu posso sentir totalmente diferente de você. Total. Entende? Então, por mais que a doutrina diga, não, a doutrina já dizia que inexistia um juízo de valor aqui, data máxima vênia, né? Discordo, porque nem o juiz é neutro. Neutro é sabão em pó. Ele é equidistante. Exatamente. Né? Ele tem que ter imparcialidade. Amigo, mas a gente tem subjetividade até nesse cafezinho aqui que a gente faz. Tava mó delícia, Capo Branco, valeu. Obrigada. Sem açúcar, você toma sem açúcar eu também tomo sem açúcar. Olha lá, time sem açúcar, Capo Branco. Mas aí o que acontece? Então agora a ata notarial ganha uma força maior ainda nessas novas atas notariais em que há até um juízo de valor. Quando a gente, no exemplo que eu dei, né, daquela ata notarial do vídeo, naquela ata notarial do vídeo, eu não vou escrever, eu fiquei empaquetada porque o vídeo era pornográfico, isso pouco interessa para você ou para qualquer um. O que eu vou me limitar ali é descrever o que eu assisti e às vezes, e agora até, a ata notarial pode ser acompanhada da imagem. Exatamente. Do vídeo também. Mas aí no efeito prático, porque a ata notarial eu vejo como um documento escrito. Né? Materializado lá na folha que eu pego no cartório e vou dar destino a ele. Né? É um link que é feito. Como que é feito isso? Fica na nuvem, não fica? Você é maravilhoso, que você vai nos pontos nevrálgicos de discussões, né? Porque é interessante isso. Existe muita discussão se a ata notarial poderia ter esses anexos. Por quê? Em tese não, a ata notarial, o ato notarial, ele é regido pelo princípio da unitariedade, então ele é único, só que essa unicidade, ela é relativizada, principalmente na ata, porque eu posso ter uma ata notarial que dure, e nós já lavramos no primeiro, ela durou semanas, de observações feitas ao longo do tempo. Então, dia tal, foi observado isso, tal dia. E um exemplo para os advogados. Lógico, né? Tô contando o caso, mas não revelando os clientes. Óbvio. Mas o funcionário estava afastado por alegação de invalidez e ele estava trabalhando de Uber, de motorista de aplicativo. Então, a ata notarial foi durante semanas vigiando. Pegando a corrida com ele e tal. Entende? Então, assim, então essa unicidade, ela é relativizada. Nessa ideia, então, de relativização desse ato, há, inclusive, disposição expressa do Código de Processo Civil, não vou me lembrar o artigo, dizendo que ela pode sim ser instruída. Então, ela pode ser instruída. Então, essa discussão foi espancada, a lei está permitindo. Ou como a gente operacionaliza isso? Então, a gente tira determinados prints das telas, e quando tem o vídeo, a gente coloca um link que vai estar, agora, tecnologicamente como isso funciona, amigo, eu não sei. Mas tem que ser
tem que ser Vai junto, porque eu normalmente é eletrônica. Eu vou chamar de depósito, né? Esse vídeo, por exemplo, tem que estar depositado, tem que estar arquivado, protegido pela LGPD e tal, e ele deve ser um lugar que esteja vinculado com o tabelionato. Eu não sei te dizer isso como funciona. Eu sei que lá no cartório eu tenho uma sala, meu amigo, que tem um apartamento ali dentro, tá? Agora, tecnicamente, você tem que chamar meus outros colegas tabeliões da capital. A gente vê em filme lá, aqueles computadores, isso, aquilo e tal. Tem lá, meu filho, eu falo, meu Deus, tem um apartamento aí dentro, de tanto... Tem que estar aquele ar-condicionado no último, porque tem que estar frio, lacrado, acesso controladíssimo e duplicação e armazenamento, que tem que ser aqui, backup lá, não sei o que lá. Backup físico, backup online, a gente tem que chamar o Leonardo. Chama o Leonardo, que ele vai saber falar. Agora, eu não sei falar. Mas isso, então, a gente faz com essa autorização legal para que seja feita, apesar das discussões anteriores que existiam. E, então, é possível, sim, você colocar esses anexos. Agora, como isso é operacionalizado, eu juro que eu não sei. Tá. Agora, falando em limites, né, porque a gente está trabalhando com alguns limites da ata notarial. Existe o limite do lícito e do ilícito? Qual que é nessa seara? Você pode atestar, porque a ata notarial atesta, um objeto decorrente de um ato ilícito. Como que funciona isso? E aí, nosso criminalista? Vem pra cá, meu amigo. A maioria das vezes a ata notarial está atestando algo ilícito. E o grau dessa ilicitude é variável. Então, por exemplo, é uma situação triste, mas que tem regulamentação específica nas normas de serviço de São Paulo, é a questão da ata notarial em relação à prática de atos de pedofilia. Então, eu tive a oportunidade de julgar esses processos na magistratura federal, porque não é a pedofilia em si a nossa competência. Olha, eu ainda falo como juíza, né? A nossa competência. Eu falo a nossa competência e falo a nossa atribuição. Isso não te pertence mais. Mas eu brinco falando que ninguém foi rei, não perde a majestade, né? Bom, porque a divulgação nas mídias, né, que era a nossa competência. Em relação ao extra, nós temos essa competência. E com toda uma questão de cuidados específicos. Então, o fato de o ato ser ilícito, não é empecilho para a lavratura da ata notarial, inclusive é bem útil, né, nessas hipóteses de ameaça, de injúria. Porque a ata vai poder ser usada tanto na esfera criminal como na civil para uma indenização, porque tem vários reflexos, até na seara administrativa também. Exatamente. Né? Porque dependendo do agente que promoveu o ato, pode ter também repercussões. E outro dia eu dava uma palestra na OAB Santo Amaro, e meu abraço para Santo Amaro, que me acolheu também, Brooklyn, Santo Amaro, exatamente sobre isso. Como é que você vai utilizar a ata notarial na sua atividade de advocacia? E se a ata notarial é cara ou ela é barata, né? Tá, essa discussão. E quando você pensa no custo que é a produção, quando ela é possível, né? Porque, por exemplo, nesses exemplos que eu dei, ficaria bem difícil que essa prova fosse produzida no judiciário. Sim. Né? Então, é o custo-benefício que tem que ser analisado. Exato. Então, a prova é muito mais barata no extra do que... E assim, ainda que o Código de Processo Civil de 2015 regulamentou melhor a forma de produção antecipada de prova, né? A ação autônoma de produção de prova e tal, mas mesmo assim você tem o contraditório, você tem a participação da parte contrária lá e a demora natural do judiciário. Exato. E quando você fala data notarial, é assim, preciso fazer agora. Porque o ato está acontecendo. O imediatismo da prática da ata notarial, dessa certificação, né, desse atestado do que está acontecendo, é relevantíssimo, que vai diferenciar o resultado de uma demanda. E às vezes os advogados ficam preocupados assim,
eu tô aqui e a parte contrária está fazendo uma ata notarial. E eu tô aqui, no meio da assembleia, por exemplo. O tabelião vai... Você vai lá participar da assembleia, né? Vai se apresentar, ó, eu tô aqui, sou tabelião, tô fazendo a ata notarial. Você precisa, é obrigatório se apresentar? Eu acho que é no mínimo educado, né? Eu acho que é no mínimo porque assim, educado. E você tocou num ponto interessante, porque assim, se eu vou personificar o exemplo aqui, se eu falo, pô, a Renata tá lá, ela é tabeliã, ela tá... Opa, eu vou me comportar diferente. Será que não pode impactar boa, não tinha pensado na nisso. realidade? Porque obrigada. É uma questão interessante. Então, assim, a pessoa poder falar, olha, eu quero que você participe da assembleia, tudo, mas sem se identificar, porque o realismo vai ser captado. Eu vou ter que pensar sobre isso, amigo. Boa. Porque realmente impacta. Porque, ele pode se comportar de uma forma diferente. Você já não teve testemunha que se comportou diferente numa audiência que você estava ouvindo quando você era juíza? Meu amigo, todo mundo se comporta diferente na frente do juiz. Renata, eu fui testemunha uma vez, por um caso lá até de um cliente na loja do meu pai, eu acabei sendo chamado como testemunha dele por conta de cartão, que não passou o cartão dele. Eu fiquei nervoso na hora de ser perguntado na audiência. Mas você sabe que eu fui... Porque é um temor natural, é uma posição... na época eu era advogado, como advogado você tem o traquejo, você tem a sua posição, o seu lugar de fala diferente. Né? Você está ambientado. Então, assim, por isso que eu te levantei essa questão, porque... Achei ótima essa ideia. Vamos pensar de forma diferente. Achei ótima essa ideia. Vai desvirtuar. Até então, eu pensava... que era uma questão até de educação, mas eu vou refletir sobre a sua colocação, vou refletir, porque aí na minha cabeça é assim, você vai para uma assembleia, o que você vai escrever ali? O que aconteceu? Não interessa que seja A, que seja B, que seja C, que seja D. Pode até prejudicar a pessoa que te contratou, né, que chamou para fazer a ata notarial. Exato, então eu não vejo assim... problema que haja até uma conversa, como eu te digo, assim, o advogado, ele tem que estar junto com o tabelião. Então, a gente grava tudo, reproduz, ninguém está isento de erro. Então, eu posso ter feito a ata e você olhar e falar assim, peraí, Renata, lembra que nesse momento aqui aconteceu uma outra coisa? Peraí, vamos ouvir a gravação. Então, e aí, que nem você vai, presencia... Você também grava para depois, porque você não vai, na hora você não vai estar com o computador lá. Não. Dá para repetir, por favor? Não. Você vai ter a percepção para depois você ter... depois registrar. Uma pergunta, você pode usar uma inteligência artificial que já transcreve? Não uso. Mas... poderia, e depois você adapta. Estamos em meio às discussões. Que a inteligência artificial tem muita inteligência que faz resumo de reunião, aquilo, tal. Estamos em meio a essas discussões porque nós temos a questão da proteção dos dados. Então, o cuidado para você utilizar uma ferramenta dessa e que ela não compartilhe isso com as outras inteligências. Que é isso que é o desconhecido. Exato, vamos chamar assim. Exato. E eu sou antiga. A pessoa é antiga. Então... É do papel e caneta. Eu sou do tempo... É da Bic no caderno. Não, eu estudava, hoje em dia, né? Você grava tudo com celular, no seu celular mesmo. Mas eu estudava... com aquele gravadorzinho, com as fitinhas, cassetinhas assim, ó, pequenininha, entendeu? Punha então, no gravava Walkman ali pra mim. Eu botava ele rodando mesmo. Então, eu sou de outro tempo. Então, eu tenho esse receio. Porque, Jorge, me desculpem, vocês são da tecnologia, mas olha bem, já aconteceu com você que você pensou numa coisa e o Instagram te mostrou no outro dia? Acontece. É uma coisa assustadora. Não, ele ouve, ele interage com a gente. Então, eu tenho muito receio de me utilizar dessas questões na minha atividade do extra. Outro dia um cliente questionou assim, por que não tem Wi-Fi aqui no seu cartório? Para todo mundo usar. Eu falei, amigo, não tem nem para eu usar.
É tudo rede É tudo física. cabeado. E aí o pessoal... porque é invasão, Não, aí hacker. o pessoal vem e fala assim, não, doutora, olha, dá para ter um aparelho que faz assim, que não sei o que lá. Ensinando o roteador aqui e tal. Que vai proteger. Eu olho assim para ele, meu amigo, os caras invadem a NASA. Meu amigo, os caras invadiram o site do TRF3, entraram no sistema do TRF3 quando eu era juíza. Meu amigo, e você vai me dizer que você tem como atestar que ninguém vai entrar aqui no meu cartório? Geórgios. Para com isso. Para, meu. Para. Né? Não, ninguém vai querer entrar no seu cartório. Eu não sei. Você tá entendendo? Pra que entraria? Não sei. Eu não sei. Pô, lavrando escritura de milhões, amigo, isso, aquilo, tal. Não. Imagina, mudou o nome do vendedor. Não, o cliente ficou bravo, foi lá no Google, colocou, falou mal de mim. Então, tudo bem, mas eu... Não, meu, é segurança, não, aí entra é na certificação, NASA, não, meu. tá certo. Entra no TRF3, aí, então, voltando à sua pergunta, você usa uma inteligência artificial? Não uso, não. Não, mas tá certo. Mas ó, eu vou fazer uma pausa aqui pra gente chamar um dos nossos quadros, Tá bom. né, que é o Vai Dar Registro? Nesse quadro, eu vou pegar a experiência, o conhecimento, a vastidão da Renata Padilha aqui, para que ela traga para nós uma situação de, no caso dela como tabeliã, de uma escritura que ela lavrou e se deu registro ou não. Até uma escritura diferente, Foi. né? Aqui uma escritura pública de subrogação e aditamento de alienação fiduciária. Amigo, que negócio, olha só que negócio. Então, assim, eu vou falar a minha percepção. Tá. O imóvel estava alienado fiduciariamente para uma instituição financeira, no caso acho que era um banco, né, tal, uma instituição financeira, e o devedor precisava pagar o financiamento. Certo. Só que veio um terceiro para pagar em nome dele. Isso. Né? Então, esse terceiro teve o interesse de buscar se subrogar nos direitos desse devedor fiduciante. É isso? É isso. Né? Exatamente. E como que você lavrou essa escritura? O registro imobiliário registrou efetivamente? Como que foi? Olha que interessante. Exatamente isso que você narrou. E esse terceiro só tinha interesse em se subrogar por conta da garantia. É uma das melhores, se não a melhor garantia. Exatamente. Né? Ele queria ser o devedor, no lugar do devedor, mas ele queria se utilizar ele queria se subrogar no lugar do devedor, mas ele queria o crédito decorrente dessa negociação. Bom, a gente lavrou essa escritura sem a autorização do credor fiduciário. Do credor. E aí, quando bateu no registro, o registro deu uma nota de devolução. Deu uma nota de devolução. Falando, cadê a participação do anuente aqui? Do anuente, exatamente. E aí a gente fez, adoro fazer isso. Aí eu fiz uma resposta dizendo, olha, nesse caso específico, a subrogação decorre da lei. Porque assim, existe aquela diferença, e aí a gente volta lá para os bancos acadêmicos, cessão de crédito, assunção de dívida ou subrogação. Exatamente, não é isso? Exatamente. Então, trataram como se fosse uma cessão de crédito, porque aí a dispensa da anuência é do devedor. Exatamente. Não é? Porque o negócio jurídico é entre credor e terceiro. Exato. Não é? A perspectiva muda completamente. E não é uma assunção de dívida no aspecto do negócio jurídico firmado. Isso, é uma subrogação. E aí, quando a gente conseguiu demonstrar isso para o registro, o registrador voltou atrás e registrou, deu registro. Nem precisou suscitar dúvida. Não. Que maravilha. Não suscitei. Só esclareci e mandei para ele de volta. Ele reconheceu
e registrou. Que legal, né? Não, e aí a parte, né, o interessado aí, o terceiro que se valeu da subrogação, feliz da vida. Mas como é que a gente conseguiu isso? É isso que eu te falo. O Extra tem que trabalhar com os advogados. A ideia foi da advogada. Sim. E olha que interessante, porque assim, tem que ter conhecimento de direito civil. Isso. Tem que ter conhecimento da própria Lei Especial de Alienação Fiduciária, a 9514. Isso. Tem que ter conhecimento do notarial e registral. Exato. E tem que ter o tabelião com disposição, vontade, entendeu? Abertura. Acho que a abertura é a palavra. Porque assim, muitas vezes é aquele cara crachá. Já fiz, faço de novo. Não fiz, não faço. Não, e ela trouxe, e nós ficamos, minha querida, um beijo, não vou falar o seu nome para te identificar o seu cliente. Mas obrigado, já, valeu. Já obrigada. Gostamos de você sem saber quem você é. Né? Porque isso abre muitas portas. E aí nós discutimos, ela trouxe, a gente tomou café, vamos pensar, vamos construir, vamos pegar os livros, vamos estudar, e aí dá para fazer, então vamos fazer, fizemos. Sabe que pode ter devolutiva, 90% de chance de ter devolutiva, certo? Teve a devolutiva, veio a devolutiva, e também assim, a gente foi conversar, sabe, no registro. Você participou mais ativamente? Eu participo sempre. Eu sou uma pessoa intrometida. Pô, mas é o tipo de intromissão que é maravilhoso. O meu cliente só sai do meu cartório. Porque você não abandonou. Não. Porque assim, eu fiz minha parte. Não. Eu já te falei dos riscos. Você sabia que podia dar uma exigência aí e tal. Não. Tô fora. O cliente só sai do primeiro com o registro. Enquanto o registro não chega, meu trabalho não acabou ainda. Olha só, então esse foi o quadro Vai Dar Registro? Renata, que experiência maravilhosa. Mas, o tempo está se esvaindo, mas eu quero ainda falar de dois aspectos principais de ata notarial. Uma para fins de uso capião, que é muito usada, e outra para fins da adjudicação compulsória. Né? Com relação ao uso capião, você até já pincelou um pouquinho de que você tem que entrar em um aspecto subjetivo, porque existem aspectos objetivos, né, tempo de posse, por exemplo, que é muito difícil também de ser atestado, né, e eu queria que você demonstrasse o teu raciocínio para esse tempo de posse, né, se é que você chega a promover isso na ata, porque é um elemento essencial do uso capião. Né? O uso capião é que nem roupa, né, você vai ver qual é a que serve, então o tempo vai ser ordinária, extraordinária, promísero, urbana, rural, tal. E um aspecto interessante que eu ouvi outro dia, que foi o seguinte: dá para fazer uma ata notarial para fins de uso capião de tempos em tempos, antes mesmo do prazo da uso capião. Perfeito. Né? Ou seja, e aí, claro, tudo vai depender do interesse, principalmente o interesse econômico sobre aquela área, mas assim, eu adquiri, por exemplo, e vou contextualizar, eu adquiri por meio de uma cessão de direitos, que pode ser por uma escritura pública de cessão de direitos possessórios, que tem algumas localidades que ainda nem tem matrícula aberta do imóvel, então é muito comum ter cessão de direitos, e aí pela REURB depois vão fazer aí sim a regularização fundiária, tudo e tal. Então é muito comum, por exemplo, eu atuo muito no litoral como leiloeiro, então eu me deparo em Caraguá, Ilhabela, parece que só de 20% a 30% dos imóveis tem matrícula. Olha. É uma situação bem pontual. Caraguá também tem várias faixas, localidades que não tem matrícula. Então é muito comum, litoral norte em geral tem muito disso, que você tem o quê? Escrituras de cessão de direitos possessórios. E a posse tem valor, obviamente, e tal. Quando você tem uma escritura de cessão de posse, você já tem uma certificação, de uma certa forma, de que tinha uma posse, até com já um animus domini, porque ela está sendo transmitida, tal, obviamente. Mas se eu adquiro ou por um instrumento particular ou por uma escritura de cessão, eu posso de tempos em tempos, por exemplo, a cada ano, pedir para uma ata notarial para certificar, para atestar melhor que, olha, durante esse ano de 2025, tal, no ano de 2026, mais uma, assim, até chegar. Não precisa necessariamente só depois do tempo passado, porque é o que se pensa na maioria das vezes, né? O meu cliente chega lá, para o advogado, o cliente chega e fala assim, uso capião.
uso campeão, né? Né? Uso campeão, é feminino, uso campeão, uso, né? Já chega lá com uso campeão, e aí vai querer fazer, mas já o quê? O tempo já decorreu, né? Muitas vezes, a maioria das situações é essa, né, Renata? Nossa, Jorge, vamos ser amigos? Já sou. Vamos lá pro cartório? Vamos, bora lá. Que conversa maravilhosa. Então, plenamente possível, inclusive a resolução permite que a ata de uso capião seja mais de uma e feita por tabeliães diferentes. Então você pode atestar... Porque você não está presa ao território do imóvel, à localidade do imóvel. Como regra, sim. Isso é importante. A ata para fins de uso de uso capião, eu já ia brincar e falar campeão. Ela tem que ser lavrada, como regra, pelo tabelião da circunscrição do imóvel. Porque você não pode ir além do município. Você não pode ir além do município. Mas vamos imaginar que você quer ouvir uma pessoa que não está ali. A criatividade é do advogado. Lembra? Nós somos os operadores. O imóvel está no seu município, na sua competência. Isso. Só que a pessoa que vai ser ouvida aqui vai realmente contribuir para os fatos da uso capião. Isso. Está, por exemplo, em outro estado, em outro município. Isso. Tá? Não abre mão dessa, tá? Claro, porque é do imóvel. Isso, da localidade. Exatamente. Mas a resolução permite que você tenha várias atas que somadas fazem essa prova para o registrador. Até porque são atos separados que vão se unificar na interpretação. Exatamente. Eu costumo fazer um paralelo. Eu estou sempre comparando a minha atividade do extra com a minha atividade de juíza e de advogada. Isso é importante. Por exemplo, no processo judicial, você não tem aquele momento em que você encerra a instrução. Sim. E diz, aqui está toda a prova. Fixa os pontos controvertidos com a participação dos advogados e depois sentença. A ata é isso. A ata é esse momento em que o tabelião exerce esse saneamento da prova. Consolida a prova. Fixa os pontos controvertidos com o advogado. Que é o que ele quer atestar. Exatamente. E entrega tudo isso para o registrador de imóveis. Olha que coisa mais linda! Tá tudo mastigadinho lá. Tá tudo, é só ele. É lógico que o registrador tem os requisitos dele. É lógico que o registrador não está adstrito ao que o tabelião disser. Tudo isso. Mal comparando, é como se o tabelião fosse o juiz da instrução e o registrador o juiz do julgamento, o juiz da decisão. Tá. E a prova é a ata notarial que foi produzida. Juntamente com outros elementos. Claro, uma das. E com os documentos que vão instruir a própria ata. Sim. Né? Com certeza. Porque você vai fazer para testar, você precisa fazer um juízo de valor. Exato. Então o cara trouxe lá, por exemplo, os carnês de IPTU que ele pagou durante 10 anos. Você vai ter os documentos, mas na ata vai estar atestado a sua caracterização. Exatamente. Né? E para adjudicação compulsória? Na adjudicação compulsória, o nosso trabalho é sempre a verificação se você teve um negócio e se você teve quitação. Que eu acho que o ponto da quitação é o mais difícil, não é? Olha... Porque o negócio está instrumentalizado. O negócio está instrumentalizado. Ainda que num instrumento particular tá lá, que não foi levado a registro, está lá instrumentalizado. Mas a quitação, nos casos que eu tive acesso, é engraçado. As pessoas têm as quitações. Tá. Elas podem nem ser contemporâneas. É engraçado isso. Agora, olha que interessante. Eu tô fazendo um leilão tá, de direitos decorrentes de um compromisso de compra e venda não levado a registro. Tá? Leilão de direitos. Tá? Esse contrato que embasou a penhora tal, ele foi celebrado em 1991. Não era pagamento à vista, teve entrada, teve parcelas. Só que se você
organizar as parcelas do instrumento e tal, já decorreu mais de 20 anos. Né? Essa quitação, ela tem que ser uma quitação, e aí por isso que eu estou te trazendo isso, né? Vamos imaginar que o arrematante vai precisar, tal, pode ser, ele pode até, claro, dentro dos requisitos da adjudicação compulsória, um dos caminhos para regularizar essa documentação pode ser a adjudicação. Certo. Perfeito? Certo. Maravilha. Aí pode falar assim, mas está prescrito, eu não tenho como acessar o vendedor para me outorgar a quitação, tal. A prescrição você também pode levar em conta? Não. Você entendeu? Interessante. Eu trago perguntas aleatórias. A minha imaginação é fértil. Não, e eu amei, porque parece que você conversou comigo que você estava comigo numa reunião de segunda-feira com a minha cliente. A gente não sabe das coisas aqui, não. Outra cliente com um caso parecidíssimo com esse, só que com pitadas de terror. Inimagináveis, mas bem parecido com esse. E a solução que eu apresentei para ela, a gente poderia fazer, é parecido, mas não é igual, tá bem? Mas a solução foi, ela trouxe isso, não, você vai reconhecer, não posso reconhecer a prescrição. O cara tá vivo? Tá. Vamos lavrar a escritura pública de compra e venda. Sim. Porque, né, era a arrematação aqui de 50% e tinha 50% aqui que era um compromisso de compra e venda. Quitado. Aí ela falou assim, mas e a adjudicação? Eu falei, é um caminho. É um caminho. Mas se você fizer, se o cara assina a escritura... Matou. Então, o problema é quando não localiza, quando não... Exatamente. Nesse caso, até pessoa jurídica, tal, dá para localizar os vendedores, tal, porque é a própria incorporadora daquele empreendimento. Então, fica até mais fácil. É que eu falei, deixa eu pegar esse insight aqui. Não posso. Né? Não posso. Porque assim, é uma interpretação que é própria do judiciário. Exato. Né? Aí o juiz poderia. O juiz vai reconhecer de ofício até, exatamente. aí tranquilamente. Agora eu não. Né? Não. Maravilha. Não me sentiria confortável. Pode até ser que, por exemplo, algum colega... Não, Renato, você está errado, ou pode ser que eu mude de ideia daqui a um tempo. Agora, te respondendo aqui de bate pronto, não. Se você mudar de ideia, me fala. Mas, vamos aproveitar esse momento aqui para entrar num outro quadro que a gente faz, que é o Causos do Mundo Notarial e Registral. Nesse momento, a gente aproveita a experiência da nossa convidada, a Renata Padilha, tabeliando o 1º de notas de São Paulo, capital, para falar algum caso inusitado aqui. E ela trouxe uma situação interessantíssima, abertura de firma para uma pessoa que tem deficiência visual, é isso? É isso, é interessante que essa foi uma das questões que os meus prepostos trouxeram, né? Doutora, a pessoa com deficiência visual, cego ou com a visão reduzida, ela pode abrir firma, já que ela não enxerga? Falei, pode, porque as normas de serviço de São Paulo, inclusive, permitem e estabelecem determinados requisitos específicos. Mas não é possível que você retire da pessoa com a deficiência visual a possibilidade da prática do ato. Ela não tem, pelo estatuto, né, da pessoa com deficiência, ela não tem nenhuma causa de incapacidade. E é uma questão de inclusão, né? É uma questão de inclusão. E aí eu ainda pedi para perguntar, é muito interessante, né, que às vezes você pensa assim, não, diga a ela que nós iremos até a casa dela. E a pessoa responde, não, eu quero ir ao cartório. Né? Foi uma primeira lição que eu recebi, sabe? Sim. Eu quero ir ao cartório. Você quis até proporcionar uma acessibilidade maior. Isso. E aí ela veio e foi atendida, foi lido para ela tudo, foi lido, explicado e apontado o lugar que era para ser feito assim. E é legal, eu tenho um professor, eu digo que eu tenho ainda porque tem professores que são para vida. Para vida, né? Isso. Foi meu professor na graduação, depois virou meu amigo porque eu voltei para a faculdade que eu estudei para dar aula também. É o professor Roberto Boluini Júnior, não sei se você conhece, professor de civil. Ele é tudo, mestre, doutor, e ele tem deficiência visual, e é uma pessoa, assim, maravilhosa é pouco,
para ele, até olha, eu quero dar o meu carinho pro professor Bolini, porque é uma pessoa que eu admiro, primeiramente, amo de paixão por conta do que ele representa, né? Todos os esforços, tudo que ele superou, porque realmente é uma deficiência que pode ser limitativa, mas que também é adaptável para se superar, e ele conseguiu com maestria isso. Então esse teu exemplo é muito importante para realmente trazer a inclusão para que qualquer pessoa, claro, não estamos falando de incapacidade, Exato. porque ele tem limitações em razão da visão. Exato. Ok, mas a incapacidade, o discernimento para promover os atos da vida civil Total. não está sendo discutido aqui. Exatamente. Né? Então isso que é importante a gente pontuar bem, né? É isso, exatamente. Não, Isso maravilha. mesmo. Eu gosto também de ser um cartório bem inclusivo, sabe? A gente tem esse carinho, esse cuidado com todas as pessoas. Que maravilha. Então, esse foi o nosso quadro Causos do Mundo Notarial e Registral. Olha, Renata, que maravilha. Estouramos totalmente o tempo. Totalmente. Nunca mais você vai me chamar. Não, pelo contrário. Acho que a gente tem que te chamar muito mais vezes. Né? Tem que ser uma parceira aqui total. Aqui Com a Mônica. Não, e eu falei pra ela vir, ela infelizmente teve um compromisso. Ela falou assim, manda um beijão, porque ela é maravilhosa e tal. Tudo. Pessoas maravilhosas como a Mônica atrai pessoas maravilhosas como você, Renata. Obrigado. Obrigada. E ó, antes de passar a palavra final, eu quero fazer aquele bate-bola, aquele Adinofest. Precisamos pensar numa vinheta também, Capobianco. Né? Depois a gente vai trabalhar nisso. Mas eu queria te perguntar o seguinte: se você pudesse jantar, ou almoçar, ou tomar um cafezinho tal, com qualquer pessoa do mundo viva, falecido, não importa quem seja, quem seria? Pontes de Miranda. Um bate-papo interessante, Nossa, eu iria adorar, porque eu sou fã dele, sabe, assim. E dizem que ele era, não tem nada muito detalhado sobre a vida dele, mas dizem que ele não era um cara, assim, nerdzão, sabe? Que ele era meio que um cara que saía, social, que se divertia. Então aí seria tomar um chopinho com ele, né? Olha não isso! Seria... assim, eu teria. Que legal, maravilha. E também, olha só, dá uma dica de um filme que você já viu, que pretende ver. Tá. Tem o filme, assim, que eu mais amo na minha vida, o filme da minha vida é muito antigo. E até agora nem é muito politicamente correto, mas o filme que eu mais amo da minha vida é E o Vento Levou. Eu amo, é um clássico, adoro, né? É um clássico e eu me reconheço muitas vezes como a Scarlett e eu gosto dessa ideia, então o filme que eu recomendo, assista para ver o tamanho da força daquela mulher. E até para comparar e interpretar com a nossa realidade também. Porque isso é importante. Uma análise crítica é importante porque há um conceito histórico lá da realidade e aqui a gente tem o filme é de 39. Então, o filme tem... A sociedade era totalmente 1939. Então... que 39 vão achar que é um futurista, né? É um filme futurista. Exatamente. Então, é um filme que tem um viés racista, né? Por evidente. Pela época, né? Mas é um filme lindo, um figurino lindo, uma história de superação. Eu adoro. E, Renata, olha só. Você, hoje... Se você pudesse se teletransportar para encontrar você lá de 7 para 8 anos, quando a sua irmã nasceu, com as tuas aspirações de vida, naquela tua realidade social, os teus pais, né, teu pai, tua mãe, tudo, a tua projeção, o que você falaria para ela naquele momento? Até emocionei. Eu me emocionei por fazer essa pergunta para você. Eu ia falar, Renatinha, você pode seguir com o coração puro. Você pode seguir acreditando nas pessoas. Você pode seguir sonhando e desejando. Só coma menos, porque você é muito comilona.
Ai, que maravilha. Renata, você é uma pessoa maravilhosa. Oh, amigo, você que é. Você deve ser uma mãe maravilhosa, uma filha Oh, incrível. não, eu só me esforço. Foi uma advogada, uma juíza, agora tabeliã. Conhecimento maravilhoso. A gente quer explorar mais ainda esse conhecimento. Obrigado pela oportunidade de você estar aqui. Eu fiquei imensamente feliz em te conhecer. Espero que aí a gente frutifique esse conhecimento que a gente teve hoje. Obrigado mesmo, de coração. E deixa tuas palavras finais aí para todo mundo. Muito obrigada, muito obrigada. As palavras finais se você puder me seguir lá nas redes, eu vou ficar super feliz. Eu sou Renata, eu sou @Renata Tabelian em todas as redes. Crie uma parceria, pense no extra, procure um cartório, principalmente você advogado, antes de pensar no litígio, procure um tabelionato. Os tabelionatos são bem estruturados, são compostos por profissionais muito dedicados, e você pense no extra como uma solução. É mais eficaz, mais eficiente para o seu cliente, mais rápido para você vai receber seus honorários mais rápido. Conte com o extrajudicial. Às vezes o tabelião ou o escrevente pode te ajudar a chegar a uma solução e não precisa levar para o juiz, tá bom? Procure o extra. E tem a sua tabeliã de estimação, Renata Padilha. Muito obrigado mais uma vez. Querido. E olha só, se você gostou deste e de outros episódios do nosso Adinocast, curta, compartilhe, assista ao que você não viu. É incrível o conhecimento, não só jurídico, mas de vida que a gente busca transmitir aqui neste Adinocast. E aquele recadinho de sempre, não nos segue nas nossas redes sociais, lá no Instagram, sim, Instagram da Adnotari, @Adnotari. E também, não é ainda associada da Adnotari, tá perdendo muito. A anuidade, hoje a anuidade tá R$400, ano. Olha só, ano, para ter benefícios incríveis, para a sua advocacia ser mais assertiva no notarial extrajudicial, no notarial e registral, e principalmente no extrajudicial, que tem muita coisa que você pode promover. Você é advogada, você é advogado, que é interessantíssimo. Núcleos de estudo temáticos, também o grupo de WhatsApp que bomba com interação, uma comunidade, uma verdadeira família da Adnotari, que eu quero que você esteja junto com a gente, perfeito? É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga, bora lá, bora que dá, abraço!